Glória a Deus, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha agora o verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Jesus não humilhava os outros, ele humilhava-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, aí depois o que acontece, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa palavra é forte. Eu estava meditando hoje pela manhã, em 1 Samuel, capítulos 17, capítulos 18, quando os exércitos dos filisteus vieram para desafiar o exército do Deus vivo, o exército de Israel. A palavra de Deus fala que todos se esconderam, Saul, Jonatas, todo mundo se escondeu, né? Todo mundo se escondeu da batalha, ninguém quis ir para a guerra. Mas um moço, um rapaz chamado Davi, vinha trazer pão para os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar. Ele ouviu Golias desafiando o exército do Deus vivo. Ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para estar desafiando o exército do Deus vivo? Eu irei, lutarei contra ele. Saul ainda tentou colocar nele a sua armadura, ele disse não. Pegou o seu alforje, pegou a sua funda, a sua lançadeira, pegou algumas pedras do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor e se aproximou do gigante. Saul ainda estava meio em cima do muro, sabe? Estava meio inseguro em deixar Davi ir para aquela guerra e para aquele combate, né? Guerra não, aquele combate. Era 1 contra 1. Porque houve uma estratégia por parte dos filisteus. Porque naquela época a guerra acontecia de exército contra exército. E os filisteus pensaram: nós não vamos nos arriscar. Nós vamos propor um desafio de um soldado nosso contra um soldado deles. E eles pegaram um homem chamado Golias de Gate, filisteu, 2,90 m, invicto, nunca havia perdido uma guerra, nunca havia perdido uma batalha. Luta que ele havia lutado, ele havia vencido. Mandaram ele para o combate, porque eles tinham uma estratégia no 1 contra 1. Esse homem, o Golias, ele é invencível, porque ele estava invicto até então, cheio de marcas, de cicatrizes da batalha, das guerras, mas nunca havia perdido uma guerra. Estratégia do povo filisteu, porque era exército contra exército. Ali eles viviam um único homem para a batalha, porque no corpo a corpo, no 1 contra 1, ninguém teria condições de vencê-lo. E eu não quero aqui tirar os méritos do Senhor dos Exércitos, porque Davi, quando ele entra no campo de batalha, diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e você conhece bem a história. Mas lá no campo, quando ele cuidava das ovelhas, lá quando ele lutava com o urso, com o leão, ele já treinava, né? Ele já treinava a pontaria, ele já treinava com a lançadeira e com a pedra contra o urso, o leão. Você está entendendo que os testes, as provações mais simples que nós passamos, elas nos preparam para os gigantes que virão ali na frente? Você está conseguindo entender isso? Nenhuma daquelas adversidades que Davi passou foi em vão, foi por um acaso. O gigante se levantou ali na frente, mas Deus já estava preparando Davi.
com o urso, com o leão e com outros problemas e adversidades que ele havia passado, que ele havia enfrentado. Então, nada do que nós passamos, nada do que nós enfrentamos nessa vida é em vão. Nada do que nós possamos estar atravessando neste momento, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa saúde, nas nossas finanças, é em vão. Entenda disso. Só que a palavra vai dizer, lá no capítulo 18, nós conhecemos a história do capítulo 17, Deus entregou Golias nas mãos de Davi. Davi, no nome do Senhor dos Exércitos, venceu aquela guerra, aquela batalha, trouxe vitória, trouxe a cabeça do Golias como um troféu para Israel, o povo todo eufórico, alegre, feliz, porque aquele gigante havia sido vencido, aquele gigante que já há tempo estava envergonhando o povo de Deus, foi derrubado por um rapaz. Não foi pelo rei de Israel, não foi Saul, não foi Jonatas, foi um rapaz que estava ali. Eu sempre costumo dizer que idade não significa maturidade. Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quer e aonde Ele quer. Pode ser um ancião como pode ser uma criança. Até porque o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Eu vou ter que interromper aqui a gravação por causa que a bateria está acabando. Eu vou ter que gravar do celular da empresa aqui. Mas eu vou continuar até onde der. Até onde der a gente continua. E no capítulo 18 fala que quando eles são recepcionados em Israel, as mulheres cantam, vão para a guerra. Davi depois ele começa a ir para a guerra, Deus começa a dar vitória. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 17, 18 que tudo que Davi colocava a mão ele prosperava, tudo que ele colocava a mão dava certo, porque o Senhor era com ele e já havia se retirado de Saul. O Senhor estava na vida de Davi, o Senhor era com Davi e já havia se retirado de Saul. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todo arrepiado. Obrigado, Senhor, a tua presença nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, o vento é muito forte. Aquilo tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear. Sou o teu amigo, sou leão de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ericanto rica, larabaixo rianta, rabá. Elericanto rica, larabá, suridirianta, rabalá. Elerebachuri canta, rabalá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Nessa peleja toda ele pelejou. Atira a pedra que o gigante vai cair. Tá na cola que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, se enfrente, não desista. Se teu amigo eu estou aqui. Vai pra guerra, filho, eu estou aqui. Vai me adorando, filho, eu vou te ouvir. Levante a cabeça. Se ele está aqui, meu querido, se ele está aqui, não importa quem esteja contra, não importa quem vem contra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor, porque mesmo antes que houvesse esse dia, eu sou, e ninguém pode fazer alguém escapar das minhas mãos. Você está entendendo? Ninguém pode fazer alguém escapar das mãos de Deus, por mais que tentem me tirar da mão de Deus, ninguém pode nos tirar da mão do Senhor.
Mesmo antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Querido, isso aqui é muito forte. Você viu o louvor, o hino estava tocando ali, começou a tocar na televisão, né? Atire a pedra, nós falando do gigante, coincidência, não acredito em coincidência não. Não acredito em coincidência não. Até coloquei de volta aqui o louvor que estava tocando na TV ali. Nós falando do gigante, que Deus é bom. Aí depois do capítulo 18, deixa eu voltar aqui, vai falar que as mulheres cantavam, Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Aí Saul se encheu de ciúme, de inveja. Mas pastor, cadê o Filipenses 2,5? Nós estamos chegando lá, calma. Aqui é a introdução, querido. Aqui é a introdução, querida. Vou chegar aqui em Filipenses 2,5, agora nós vamos chegar ali. Porque a Bíblia vai dizer que Saul se encheu de inveja e ciúmes quando um rapaz foi usado por Deus. Esses dias eu conversei com um pastor muito amigo meu, lá da cidade de Gravataí, pastor Tiago, Deus abençoe, um forte abraço se o senhor ver esse vídeo. Ele conversava comigo e dizia, irmão, pastor, ele me chamou de pastor, falou, pastor, o senhor é homem de Deus, porque a gente discerne os espíritos, sobre a sua vida está o Espírito de Deus. E ele falava para mim, mas o senhor sabe que, isso mês passado, eu acho que nós conversamos, tem umas 3 semanas, pouco mais, pouco menos. E ele falava para mim, ele dizia assim, pastor, mas uma coisa eu vou dizer para o senhor. Eu estou no ministério há anos, eu nunca fui perseguido pelo batuqueiro. Eu nunca fui perseguido, quem persegue o crente, ele não é o batuqueiro, ele não é o cara que está no bar bebendo, o cara que está na boca de fumo usando droga. Esses até reconhecem a gente, porque muitas das vezes a gente foi lá, a gente pregou para eles, a gente falou a palavra para eles, a gente orou por eles. Mas a gente é perseguido por quem está dentro. A gente está perseguido, é perseguido pelos da casa. Isso é o que mais machuca a gente. É a perseguição que vem de dentro, não é a perseguição que vem de fora. Se fosse de fora nós suportaríamos, mas o que vem de dentro. Não foi o que aconteceu com Davi, Aitofel. Ele disse no Salmo, aquele que comia do meu pão na minha mesa, estava dentro da minha casa, eu ajudei ele quando ele precisou. Eu ajudei ele quando ele precisou. Ele se levantou contra mim, ele levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é forte, irmãos. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Veio um espírito mau sobre Saul. Saul, quando ele teve inveja, ele teve ciúmes de Davi, um espírito mau se apoderou dele. Porque a inveja e os ciúmes te dá legalidade para que o demônio entre na tua vida. Então se você está com ciúmes, você está com inveja de alguém, irmão, pode ter certeza que você está dando lugar para o diabo na tua vida. Você está dando lugar para o diabo, aquele espírito mau entra em Saul, 1 Samuel 18, tá? Depois você confere lá. A Bíblia diz que ele pega uma lança para encravar em Davi. Por 2 vezes Davi se esquiva, Deus dá livramento a Davi. Ele se esquivou da lança, mas ele quis encravar, ele quis aniquilar a vida do Davi, o Saul, por causa dos ciúmes da inveja. Agora, nós chegamos em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, né? Mas sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Os ciúmes e a inveja faz você querer aniquilar a vida do outro, como foi o caso de Saul. O sentimento que houve em Cristo Jesus, o amor e a humildade, faz você querer aniquilar-se a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, né, ele não teve, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo. Ele não foi aniquilar os outros, ele aniquilou-se a si mesmo. Você está entendendo, querido? O que a humildade faz com a gente, faz com que você se aniquile a si mesmo, não queira cravar a lança no outro, não queira aniquilar o outro, mas queira se aniquilar-se a si mesmo. Tudo bem? É urgente? Não. Pode entrar, pai. Estou gravando um vídeo aqui, mas pode entrar. Tudo bem? Quer ver? O que é, pai? Agora. Ah, tá. Como é que tá? Bom. Tá bem? Deus abençoe. Tá sozinho aqui, tu e Deus? Eu e Deus. Ah, sempre. Ah, pai, bonito, hein? Parabéns.
Quando tu quiser, ó. Ah, obrigado, Nem pai. tirei os lacres ainda. Não, bonito o relógio. Muito bonito. Ah, eu tenho Bonito, esse, né? eu tenho esse aqui, tem outro ali que tu me deu Ó, também. aí, Aham, ó. obrigado, Todo pai. transparente e automático, ó. Eu Bonito, nem tirei bonito os lacres, ainda chegou agora. Até chegou adiantado, né, cara? Aham. Pensei que ia demorar mais. Sim. Bonito, né? Bonito, pai. Quando Bonito tu mesmo. quiser, pra Tá. fazer um culto bem bonito, um relógio bem bonito. Não, mas é. Eu sei. Eu tenho esse aqui prateado, eu gosto daquele outro, que é com a Aquele pulseira é de bonito. borracha, cara. Sou mais da, Aí, ó. Lindo, né? da simplicidade. Não que não seja bonito, eu acho bonito, mas eu prefiro mais simples assim. Mas é muito bonito, parabéns, pai. É, né? Muito Agora- bonito, parabéns. Agora, Deus quando abençoe. vou comprar mais um só. É, mais um só. Eu Deus quero abençoe, comprar pai. um Constantin. Deus abençoe. Mas tá muito caro. Vamos orar de noite hoje, ler uma palavra? Hã? Vamos fazer uma oração de noite hoje, ler uma palavra? Vamos. Então tá, então vamos. Deus abençoe, pai. Vou terminar o videozinho aqui. O que foi? Tava lembrando? Não, eu tava olhando. Jogo foi ontem, né? Do Grêmio, né? Foi, teve jogo ontem. É. Do Grêmio. Grêmio quem foi? Acho que foi Grêmio e Atlético Mineiro. Foi quanto? 2x1 pro Grêmio. Foi 2x1 pro Grêmio. Tá, pai? Deus abençoe, de noite a gente chora. Desculpa. Então, pessoal, a inveja e os ciúmes faz com que a gente venha querer aniquilar o outro, cravar a lança no outro. Agora, quando você tem o sentimento que havia em Cristo Jesus, humildade, o amor, faz com que você venha aniquilar-se a si mesmo. Sabe? Você se torna humilde. Você não precisa guerrear, você não precisa humilhar os outros. Você não precisa, por causa de inveja, de ciúmes, querer matar o chamado, o ministério, a vida do irmão, da irmã espiritualmente. Não tem necessidade disso, não, querido. Não foi para isso que Deus te chamou. Se fosse assim, Deus tinha te deixado no mundo. Mas Ele te trouxe para a presença dEle. É para que você seja uma bênção. E com esse sentimento que houve em Cristo Jesus, nós tenhamos. Você tenha no seu coração, eu tenho no meu coração, para que a gente possa aniquilar-se a si mesmo. Para que nós possamos verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos aniquilar a nós mesmos. A pessoa, quando ela diz assim, pastor, fiz um propósito, fiz um jejum, fiz uma consagração, foi bem, encerrei o propósito. Aí eu entendo o que aconteceu após o propósito. Se ela é humilde ou se ela é arrogante. Né? Porque a humildade, o sentimento que houve em Cristo Jesus, você consegue ver no que a pessoa fala. Que a boca fala o que o coração está cheio, irmãos. O coração está cheio de humildade, você vai falar de humildade. Se o coração está cheio de arrogância, você vai falar de arrogância, querida. Não existe isso. Não tem como ser diferente, você está entendendo? Porque o jejum não é para mudar Deus. A oração não é para mudar Deus, a palavra não é para mudar Deus, a palavra é para te mudar, a oração é para te mudar, o jejum é para te mudar, é para mim mudar. Quando nós jejuamos é para quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a soberba que é no nosso coração. Não é para mudar Deus, a palavra final vem dele, não vai mudar. A Bíblia diz, porque eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são consumidos. Então, que nós possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha humildade, tenha amor no seu coração. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no teu coração. Não permita, não dê lugar para o diabo. Permita que os ciúmes e a inveja entre. Isso vai fazer você querer matar, você querer destruir a vida de alguém. Né? Esse sentimento não provém de Deus. Às vezes é o que dá vontade, na hora da ira, na hora da raiva, dá vontade de a gente pegar pelo pescoço, dá vontade de a gente bater com um gato morto até fazer miar, como diz o outro. Mas não foi para isso que Deus nos chamou, tá bom? Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aniquile-se a si mesmo. Deus vai te abençoar. Deus é contigo. Abraço.